eles não viriam até aqui, Hã? né? Isso. Motorista, Bom, sinta-se abraçado Ó. também. E vamos orar por você também, né? Mas então, assim, irmãos, nós temos que orar pelas nossas autoridades, lembrar desses irmãos nossos que estão nessa árdua missão que não deixa de ser voluntária na política, né? Muitas vezes sabe. Então, vamos orar, né? E que Deus abençoe a vida deles. Amém? E fica o convite para vocês visitarem os cultos, né? Depois o Luciano pode passar os detalhes, trazer a família. Serão muito bem recebidos, muito bem-vindos. Tá bem? Tá bom? E o que, em contrapartida, nós como instituição pudemos fazer, pode nos chamar, que a gente vai estar junto lá para, né, seja uma cerimônia, um culto, alguma coisa que vocês vejam que a Igreja Maranata pode contribuir, a gente está à disposição. Tá bem? Eu vou pedir a permissão de vocês um minutinho, podem sentar? Vamos passar o vídeo, até para aproveitar. Esse vídeo nós íamos passar, aproveitando as autoridades também, para que elas possam conhecer um pouquinho mais daquilo que a Maranata, a Igreja Cristã Maranata, faz pelo Brasil e pelo exterior. São mais de 54 anos nós estamos. 54, né? A Igreja Cristã Maranata emergiu no seio da comunidade evangélica como resultado de um acontecimento previsto para o tempo presente no livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 28, que diz: "E há de ser que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões." O fundador e o fundamento se identificam na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não há, portanto, ênfase a outro nome ou nomes, já que a existência desta igreja é parte do plano profético de Deus para os nossos dias. Todavia, a Igreja Cristã Maranata, como instituição religiosa, nasceu em janeiro de 1968, no bairro da Toca, no município de Vila Velha, estado do Espírito Santo, com o objetivo de adorar a Deus e pregar o Evangelho conforme as Escrituras do Velho e do Novo Testamento, como única regra de fé e prática, bem como conscientizar a formação espiritual e social do homem. E nesse contexto, com o objetivo de levar com rapidez e eficiência a mensagem da Palavra de Deus e as doutrinas que norteiam a vida do crente, duas importantes ferramentas de comunicação foram implantadas: o sistema de transmissão via satélite e a rádio e TV web Manaim. O sistema de transmissão via satélite é composto por duas unidades de produção, sendo uma na cidade de Vila Velha, na central de comunicação da Igreja Cristã Maranata, de onde é feito o controle de transmissão e onde ficam os estúdios de gravação, e outra no Manaim de Marechal Floriano. A Rádio Manaim, que também está instalada na central de comunicação e que ocupa o primeiro lugar em audiência de web rádios no Brasil, transmite aos seus ouvintes em 170 países do planeta, 24 horas por dia, as mensagens da Palavra de Deus, os louvores de adoração, cultos, momentos de oração e até campanhas educativas de interesse social. A TV web Manaim, que também compõe o sistema de comunicação, transmite via internet, além de conteúdos próprios, cultos e ensinos transmitidos via satélite, com legenda em 5 idiomas, o que amplia o alcance da mensagem, que chega com rapidez e clareza nos 4 cantos da terra. Na central de comunicação no bairro de Itaparica, em Vila Velha, são gravadas mensagens especiais, escolas bíblicas dominicais, videoaulas do Instituto Bíblico Educacional Maranata, além de diversas outras produções doutrinárias. No Manaim de Marechal Floriano,
onde está a outra base de transmissão via satélite e onde quinzenalmente são realizados seminários que são transmitidos para todo o Brasil, com a participação, a cada evento, de cerca de 4.000 pessoas, encontramos um lugar onde a atenção especial da Igreja Cristã Maranata com o ensino das doutrinas bíblicas se soma à sua responsabilidade social e ambiental. Uma das ações que demonstram esse cuidado é a implantação, no ano de 2016, da ETAR, Estação de Tratamento de Água de Reuso, que compõe o sistema de tratamento de efluentes e que devolve ao Manaim, para uso em limpeza, irrigação e outras aplicações, até 1 milhão de litros de efluente transformado em água para reuso, para suportar a severa crise hídrica. O plantio de 10.000 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, com o propósito de reflorestamento do Manaim, é outra ação que comprova a responsabilidade ambiental da Igreja Cristã Maranata. No campo social, projetos de assistência e evangelização, como o que está sendo realizado na Amazônia Oriental, onde populações ribeirinhas carentes do Rio Amazonas recebem assistência médica, odontológica, socioeducativa e, sobretudo, espiritual, demonstram todo o cuidado da instituição com o ser humano. Além dessas ações, pesquisadores e cientistas analisam o solo e a água e apresentam às autoridades públicas projetos e soluções para a melhoria da qualidade de vida das populações. A Igreja Cristã Maranata prega e vive os ensinamentos bíblicos que orientam o crente em Jesus no seu posicionamento com o próximo e com Deus. Maranata, o Senhor Jesus vem. Amém. A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela palavra viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo Espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Muito bom. Irmãos, esse é um pouquinho, né? Daquilo que voluntariamente os irmãos têm feito pelo Brasil e pelo exterior, né? Amém?
E essa história, diga-se de passagem, só fazendo menção ao vídeo, ela não diz respeito a algum um idealizador, a não ser o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. A liderança da igreja, quem, né, levou isso à frente, isso para nós, institucionalmente, pouco importa e nem temos referência, porque foram tantos homens, como os irmãos aqui, como eu, como os irmãos, tantos homens, tantas mulheres, né? E sabe o que mais nos alegra? É que todos nós, um dia, nos veremos lá na eternidade com o Senhor. É por isso que a gente está aqui. Amém? Então vamos adiante aqui. Fiquem à vontade, né? Luciano, faça às vezes, né, acompanhe eles, mas fiquem à vontade para acompanhar aqui a aula também, que agora nós temos compromisso com o povo aqui, né? Irmãos, vamos lá então. Vamos trabalhar, que daqui a pouquinho vem o café. Salmo 90. Vamos abrir a palavra do Senhor, verso 12. Em pé, para lermos a palavra do Senhor. Salmo 90, verso 12. Esse salmo foi o único salmo escrito por Moisés. E nós vamos iniciar com ele aqui, para os irmãos entenderem um pouquinho aquilo aonde Deus quer nos levar. Comigo. Podemos ler? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? Podemos sentar. Irmãos, vejam, compartilhar com os irmãos aqui aquilo que o Senhor tem nos direcionado aqui como obra na região litoral sul. O presbitério hoje dividiu Santa Catarina em duas grandes áreas, em duas grandes regiões, melhor dizendo, duas grandes regiões. A região noroeste, onde fica a parte de norte de Santa Catarina, representando lá Joinville, a região, Chapecó e região, e Blumenau e região, aqui Balneário, os irmãos que vão aqui até pertinho, aqui em Itajaí, Itapema, né? Estamos aqui vizinhos a eles. E nós aqui para a parte centro para baixo. Somos nós aqui que formamos a região litoral sul. As 5 áreas que os irmãos já conhecem, né? Para nós, meus irmãos, e eu entendo que isso é para a obra de um modo geral, né? Mas o Senhor tem nos, nesse período pós-pandemia, o Senhor já vem apontando para nós aqui nas muitas reuniões de pastores e nos dons que nos chegam, apontando muito e bem nesses últimos dias, apontando muito para um grande crescimento. Amém? Expansão das igrejas, crescimento. Isso implica em mais ungidos, em mais pastores, em mais diáconos, em mais obreiros, em mais irmãs. Implica na ampliação do espaço do Manaim para trazer mais conforto para os irmãos, em todos os sentidos, né? Então, esse crescimento é o ponto que nós vamos trabalhar agora, nessa parte da tarde. Trabalho, crescimento, essa é a tônica. Na parte da manhã, os irmãos perceberam o seguinte: o que o Senhor fez conosco aqui? Foi muito bom. Mas o Senhor tratou hoje, pela manhã, de nos assistir. É ou não é? É uma bênção. Nós temos aqui, meus irmãos, todos os elementos para ter uma vida feliz, saudável, caminhando na presença do Senhor, esperando o grande dia chegar. O Senhor quer nos poupar da dor, o Senhor quer nos poupar do sofrimento. E eu acho que sintetiza muito bem aqui
pode ser usado muito bem aqui, aquele versículo que Jesus disse aqui: vos darei 100 vezes aqui e no porvir a vida eterna. Então, meus irmãos, Deus quer nos dar 100 vezes aqui. Deus quer nos abençoar. Mas primeiro vem a vida eterna, o desejo de alcançarmos o céu e glorificar o Senhor, a qual é o objetivo maior do nosso Deus. Amém? E aí o texto aqui, os irmãos vão observar o seguinte: o texto aqui que o Senhor nos deu, dito isso, sobre crescimento, os irmãos guardem isso, porque nós vamos ter que, a partir de agora, né, nos apresentar diante do Senhor e entender o que Deus quer. E o salmista aqui, que é Moisés, ele pede isso ao Senhor. Eu entendo que é um momento aqui que nós agora podemos parar e pedir: Senhor, me ensina. Ele faz uma oração e ele pede: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal forma que eu tenha um coração entendido do que está acontecendo, um coração sábio, um coração que tenha conhecimento do que Deus está fazendo. Quando Moisés pede, meus irmãos, ele não pede coração sábio para um desafio profissional que ele tinha, um desafio terreno que ele tinha, por mais liderança que ele pudesse exercer. Senão, isso assim: Senhor, eu quero entender os teus planos. Meus irmãos, e feliz é o homem que hoje se submete ao Senhor e diz assim: Senhor, me ensina. Senhor, me dirige, me corrige se for o caso. Vê se há em mim algum caminho mau, mas eu quero caminhar pelo caminho eterno. Eu quero ter um coração entendido. E, meus irmãos, a igreja fiel, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da igreja fiel. A igreja fiel, ela tem que entender o tempo que ela vive. Nós temos que entender o que Deus quer de nós como obra. Esse é o grande desafio. E a grande bênção dessa obra que nós vivemos durante todos esses anos, e aqui temos pastores que vivem essa obra já há dezenas de anos. Meus irmãos, a beleza dessa obra em cada reunião que acontece é que nós paramos para ouvir o Senhor, nós jejuamos, nós oramos, e essa obra, ela começou assim há 54 anos atrás e continua assim, sem mudar nada. Qualquer coisa, para esse seminário, se os irmãos quiserem, nós não temos reuniões secretas, todas elas são abertas, estão lá, pode participar. Os irmãos vão ver, uma visão, uma revelação. Vamos constar: Senhor, é tua. Fala aí. Na visão eu via isso. Perfeitamente. Vamos discernir. Puxa, olha, vamos fazer uma madrugada essa semana. O Senhor mostrou, o Senhor revelou. Meus irmãos, e as coisas vão bem, sabe por quê? Porque o Senhor é o Deus dessa obra. Agora, por quê? Porque nós estamos aos pés do Senhor dizendo: Senhor, nos ensina. Nós não somos autossuficientes. Nos ensina a contar os nossos dias. Amém? E os nossos dias precisam ser entendidos, porque nós vivemos dias difíceis. Meus irmãos, o tempo atual, podem ir passando aqui, o momento atual, segundo slide aqui. O momento atual, meus irmãos, vejam, a nossa conversa aqui com os irmãos, ela tem esse objetivo, é falar sobre a assistência da igreja fiel no tempo chamado breve. E o tempo chamado breve é esse tempo que a nossa geração vive. Tá? Como que nós podemos identificar que a gente sabe que esse é o tempo do breve? Os irmãos têm essa aula no Manaim, já sabem do que nós estamos falando, e volta e meia é comunicado isso nas escolas bíblicas, e os irmãos estão bem cientes. É o tempo exato que antecede a partida da igreja no arrebatamento. Amém? Então, esse tempo, nós sabemos que ele é marcado por profecias. Nós contamos o tempo segundo o relógio de Deus. Ele é contado pelas profecias. Os sinais que essas profecias trazem, elas apontam para um fim. Vão apontando
E nós vamos caminhando, olhando para o relógio de Deus e acompanhando. Esse momento atual, a igreja precisa discernir. Qual é o papel dela nesse tempo? Senhor, me ensina a entender o que eu estou vivendo. Me dá discernimento para saber o que está acontecendo. Qual é o objetivo fundamental de sabermos o tempo que nós estamos vivendo? Para que nós precisamos? Para estarmos preparados para quê? Para o arrebatamento. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, hoje o que aconteceu pela manhã aqui foi uma bênção. Mas o objetivo maior é preservar você para o grande dia do Senhor. Você, sua casa. Amém? Talvez tenhamos dinheiro na conta, muito, pouco. Isso, de certa forma, é irrelevante, né? Mas vamos estar em pé no grande dia. Louvado seja o Senhor. Então a igreja é feliz quando ela compreende o momento que ela está vivendo. Tá bem? Pode passar. Esse tempo, meus irmãos, ele tem uma característica muito clara. E aqui, evidentemente, que nós estamos numa conversa entre adultos, e os irmãos acompanham os jornais, as notícias, nós não vamos nos delongar aqui. Mas nós todos sabemos que nós vivemos uma grande crise mundial. Essa crise, de certa forma, se nós olharmos para dentro da palavra do Senhor, os irmãos vão ver que ela está profetizada. Nós separamos aqui alguns versículos para os irmãos perceberem isso, mais nitidamente à luz da palavra do Senhor. Mas, rapidamente, se nós formos falar, o que envolve hoje a sociedade dentro desse momento atual, é as crises aí sociais, nação contra nação, reino contra reino, o homem em conflito interior, é a sociedade em crise, as famílias se deteriorando, a moral ruindo literalmente. Tudo isso são sinais de que os derradeiros dias já chegaram. E a única coisa que nós estamos aguardando agora é a volta de Jesus. Amém? Tudo está preparado. A decadência social, e aí eu falo para os irmãos o seguinte aqui para a paz, que nós não devemos nos escandalizar aqui com isso. Nós temos que preparar os nossos filhos para viver numa sociedade terrível e corrompida. E que eu vou adiantar para os irmãos aqui, não vai melhorar. Só o Senhor Jesus, no reino dele, é que vai colocar tudo em ordem aqui depois, quando ele voltar na sua vinda, depois com a igreja para reinar. Mas agora, meus irmãos, esse mundo não tem muita escapatória, não. Amém? Então, nós temos que fazer uso, entendendo os dias que nós estamos vivendo, nós temos que viver no auxílio, na graça, na comunhão do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai nos dar uma vida vitoriosa aqui, mais do que vencedores. Porque a sociedade vai piorar. E a Bíblia diz o seguinte: onde abundou o pecado, muitas vezes nós, quando falamos de sociedade, nós ficamos meio escandalizados, né? A sociedade está terrível, o homem está cada vez pior. De fato. Mas, meus irmãos, a Bíblia tem uma promessa, nunca esqueçamos disso. A Bíblia diz assim: onde abundou o pecado, perfeitamente, superabundou a graça. A gente esquece dessa parte. E é o que Deus está tratando conosco aqui, com pais, mães, as belas aulas que nós tivemos hoje de manhã, foram para isso. Para a gente ter uma vida de oração, buscar o Senhor, colocar diante do Senhor e viver essa graça maravilhosa que nós estamos vivendo. Superabundante. O pecado vai avançar? Vai. É profético. O homem vai cada vez piorar, as situações sociais aí que nós temos visto vão piorar, vão. A mesma coisa acontece, meus irmãos, do lado econômico, é um sinal, a gente olha para a economia do mundo, os irmãos vão ver, são sinais de que algo, e aí a economia, ela vai ser afetada em nível global, para que se prepare o reinado do anticristo, isso nós sabemos, isso está apontando, não vai melhorar. Mas são sinais para nós, características desse tempo do breve. Então, quando você olha para o social, quando você olha para o comportamento econômico do mundo,
O meio ambiente, os irmãos têm aquela aula sobre o Apocalipse e sabem, né? As trombetas que soam são sinais de Deus, né? Sinais de Deus na política. Esse conflito lá entre Rússia e Ucrânia, meramente político, interesse de um lado. Ah, mas de que lado vocês estão? Não estou de lado de ninguém. Mas nós olhamos para aquilo ali e nós lembramos do que Jesus falou: quando virem essas coisas acontecerem, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Então, todo esse ambiente desfavorável, ele aponta para um momento atual que nos faz entender o tempo que nós estamos vivendo e dizer assim: o Senhor Jesus vai voltar em breve. Deixamos por último o religioso aqui pelo seguinte, meus irmãos, porque aqui nós estamos enquadrados nisso. Nós estamos nessa situação aqui. O mundo vive uma crise religiosa. E nós hoje temos uma grande obra que Deus levantou no nosso meio, onde o Espírito Santo reina, revela todas as coisas, dirige, e nós somos portadores de uma obra extraordinária, maravilhosa que o Espírito Santo está realizando. Pastor Geduti falou esses dias: somos melhores do que os outros? Não. Mas temos um compromisso, porque a Bíblia diz o seguinte: ao que muito é dado, muito é requerido. E nós temos a consciência como obra durante esses 54 anos que nós, como instituição, recebemos muito do Senhor e temos recebido muito. Então hoje o fato de sair lá para fazer, como os irmãos viram, aquele trabalho belíssimo lá da ação social que foi feito lá em Cariacica, é um pouquinho desse trabalho lá na Amazônia, é um pouquinho para nós sairmos ao mundo e dizer assim: olha, há uma obra que Deus está fazendo no nosso meio. Vem e vê. É a palavra que nós temos para o mundo: vem e vê. Porque o mundo religioso, e não vamos entrar nesse detalhe, porque, né? Mas o mundo religioso, ele está fracassado, porque ele não tem solução para os problemas que estão aí. Então esse é o quadro. Agora vejam, se nós olharmos para esse quadro, pode passar. Se nós olharmos para isso, prestem atenção aqui rapidamente, ó. Vejam que a política, a sociedade, a política, a economia, a religião, o meio ambiente e tudo mais, né? São coisas que o homem está propondo, porque o ser humano está doente. Então esse é o quadro. Por que o ser humano está doente? Olha o que Timóteo disse. Paulo disse a Timóteo, o que diz na carta a Timóteo: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então olha a característica do homem que está conduzindo a política. Nós vamos ver agora aqui a característica infeliz do homem que está conduzindo os governos, mundo afora, né? Olha a característica da sociedade que está hoje, a qual nós estamos inseridos. Dias trabalhosos, olha a característica do homem: amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Por isso que nós hoje tanto queremos cuidar desse patrimônio que Deus nos deu, que é a família, né? Nós estamos cuidando da nossa casa. Ingratos, profanos, pode passar, sem afeto natural. Pouco importa aquela afeição natural, fazer o bem para o próximo, pouco importa, não tem afeição com nada, não está ligado em estar se importando com nada. É a característica do homem da última hora. Irreconciliáveis, calúnia, difamação, né? Está aí as chamadas fake news, que hoje se propõe, está muito na moda. É isso. Ninguém está pouco preocupado se o camarada fez 1 milhão de coisas boas ao longo da vida inteira. Uma atitude dele pode meter uma calúnia nele lá, todo mundo vai atrás. É característica da última hora, a sociedade doente. Incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, né? Pessoas, traidor é aquilo que é o seguinte: ele é uma coisa hoje, é uma coisa amanhã,
ele vai traindo a confiança dos outros, a confiança entre os homens está se esvaindo. Obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Então, meus irmãos, nós vivemos hoje numa sociedade que ela está doente. E aí os irmãos vão entender, pode passar. O que os irmãos viram hoje pela manhã, o que os irmãos têm usufruído nas igrejas. Meus irmãos, esse é o ponto. Nós, diante de tudo que está acontecendo diante dos nossos olhos, e desse quadro social terrível que está aí, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém? Então, meus irmãos, o crescimento que Deus está propondo para nós é tão somente que nós saiamos ao campo e vamos testemunhar de uma obra que Deus está fazendo nessa última hora. E Atos diz claramente, não podemos deixar de falar do que temos experimentado. A nossa experiência, irmãos vão ver daqui a pouco aqui, a linda experiência que os jovens estão passando, que está contagiando os nossos adolescentes, adultos, a sair ao campo e a proclamar esse mundo nas nossas igrejas assim, Jesus está vivo no nosso meio e vai voltar, louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Pode passar. Por quê? Pedro diz o seguinte, mas vós, Pedro quando falou isso aqui há 2000 anos atrás, Pedro falou de mim e de você. Nós somos eu não sei por que Deus me amou, mas eu estou aqui. E sou grato ao Senhor, aquilo que foi falado hoje pela manhã. Nós fomos salvos pela cruz de Cristo, louvado seja o Senhor. Por alguma razão, Deus me tirou da mentira, da avareza, do engano, de toda aquela... Nós estávamos naquele quadro descrito por Timóteo lá atrás. Nós éramos avarentos, nós éramos presunçosos, nós éramos mentirosos, enganadores, mas Jesus nos salvou e nos transformou, louvado seja o Senhor. Agora nós somos geração eleita, temos acesso real, sacerdócio real, entramos hoje na presença de Deus Pai pelo sangue de Jesus, e temos comunhão com Deus, e Deus fala conosco, é a nossa experiência de obra. Nação santa, povo adquirido, para que, mas por que nós alcançamos tudo isso? Veja o que Pedro diz, por que Deus me escolheu, por que Deus me deu comunhão através do sangue de Jesus, por que hoje eu posso ter essa comunhão íntima com Deus, para quê? Comigo, leiam, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, meus irmãos, o meu trabalho, o seu trabalho, dentro do que o Senhor tem revelado de crescimento para nós, é tão somente anunciar. E nós vamos sair daqui com um grupo hoje, valente aqui, de evangelistas, e Deus vai suscitar os evangelistas, e as nossas igrejas vão crescer, sabe por quê? Porque o nosso povo está entendendo o tempo que está vivendo. E meus irmãos, é hora, porque a religião que está aí não tem condições de fazer isso. Lamentavelmente, meus irmãos, hoje nós temos mais contato com pessoas por aí, nós estamos vendo o seguinte, a igreja fiel, e aí um detalhe, nós falamos tanto de igreja fiel, né? Por que a igreja é chamada de fiel? Porque a Bíblia diz, fiel e infiel. Existe só dois tipos, fiel e infiel. Por que a igreja é chamada de... A igreja que vai para o céu, que vai ser arrebatada, é chamada de igreja fiel? Por quê? Ela é fiel a quê? A uma circular do presbitério, a uma inscrição do Manaim. Ela é fiel ao quê? Ela é fiel àquilo que o Senhor nos revelou. Ela é comprometida com aquilo que vem da eternidade. Amém? A fé que nos foi emprestada, ela vai voltar para o céu. Ela veio da eternidade e vai voltar para o céu. E nós vamos juntos. Por isso que Paulo diz,
Lá no finalzinho da vida, Paulo diz assim: eu combati o bom combate, lutei por essa obra, acabei a carreira, eu fui fiel ao projeto e a fé vai comigo. Guardei a fé porque eu vou entregá-la lá no altar do meu Salvador quando eu encontrar com Ele. Meus irmãos, essa é a consciência de uma igreja chamada fiel. É você chegar no final dos seus dias e dizer assim: Senhor, eu combati um bom combate, eu fui um soldado fiel, eu não recuei das fileiras, eu fui fiel até a morte e eu quero a coroa da vida. E eu sei que eu vou morar no céu com meu Senhor. E a fé que um dia foi gerada no meu coração, que não é fruto daquilo que o homem pensa ou quer como pensamento positivo, mas a fé que Deus gerou no nosso coração, ela veio da eternidade e ela é para nós firme fundamento. Então vejam, volta um aí. Temos esse compromisso de anunciar. Pode passar, desculpa. Aqui, meus irmãos, vejam rapidamente. Olha o que o Apocalipse diz. Esse entendimento, essa intimidade com Deus, chamada obra do Espírito Santo, ela nos dá essa fé viva no nosso coração. Ela nos dá a condição. Veja o que Apocalipse diz. O Espírito e a esposa. Quem que é o Espírito? Nós sabemos, é o Espírito Santo. A esposa quem é? Nós, a igreja fiel. E qual é a nossa mensagem para o mundo? O Espírito e a esposa dizem nessa hora: vem. Olha, a igreja infiel, ela não está inserida nisso. Aqui está a esposa fiel, aquela que está sendo preparada, adornada para encontrar. O Espírito vem agora, se une com a igreja nessa última hora e diz: vem, proclama a vinda. E vejam, ó, e quem ouve, diga vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Essa é a mensagem do tempo do breve. A igreja fiel, ela se levanta agora, mas ela se levanta sozinha com uma bandeira ideológica? Não, ela se levanta na companhia do Espírito Santo, com os sinais e maravilhas. É o Espírito e a esposa. Ide por todo mundo, disse Jesus, e pregar o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque aqui está a nossa missão. Maranata. Foi o nome que nós não escolhemos há 50 anos atrás, mas o Senhor nos deu por revelação. Os irmãos sabem disso da aula que muitas vezes é dada aqui no Maranhão, né? E o Maranata, ele fala exatamente associado a isso aqui. É o Espírito Santo, juntamente com a igreja fiel, diz assim: ora vem, Senhor Jesus. O Senhor, essa é a nossa grande missão. Tá bem? Pode passar. Como é que nós evangelizamos? A evangelização, porque os irmãos podem estar se perguntando, mas na prática, como é que eu evangelizo e como é que eu vou sair a campo fazendo isso? Meus irmãos, primeiro, uma coisa muito importante e prática. Nós vamos fazer isso na comunhão e na graça do Espírito Santo. É você cheio do Espírito Santo. Tem uma coisa, meus irmãos, que essa obra nos deu, que é extraordinária, que se chama batismo com o Espírito Santo. Você está aqui porque um dia o Espírito Santo convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. Você dobrou os seus joelhos assim: eu confesso com os meus lábios que há um único e suficiente Salvador na minha vida. E ali, meus irmãos, a Bíblia diz o seguinte: ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Então, quando os irmãos cantam, quando os irmãos louvam, quando os irmãos estão aqui, os irmãos estão dizendo assim: eu creio e eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador. Você saiu das trevas para a luz, diz Pedro. Se você saiu das trevas para a luz, se você estava lá na condição de Timóteo, enganando, mentindo e tal, meus irmãos, dos nossos pecados, eles já foram lavados no sangue de Jesus. E a Bíblia diz o seguinte: nenhuma condenação há mais. Agora nós somos luz. E como luz, foi falado hoje pela manhã aqui, nós temos que testemunhar. Nós temos que sair a campo. E eu saio na comunhão do Espírito Santo. Recebereis
a virtude, diz lá em Atos 1:8, recebereis a virtude do... Você recebeu a virtude do Espírito Santo. Você e eu somos batizados. Portanto, temos comunhão com Deus através do sangue do seu Filho. E caminhamos na graça desse Deus que nos amou, na graça do Espírito Santo. Então veja, ó, recebemos a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Ser-me-eis tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Galiléia, até os confins da terra. Hoje, nós podemos dizer, com todo respeito a Florianópolis, que é uma linda cidade, nós estamos no confins da terra. O Evangelho chegou até nós, louvado seja o Senhor. Amém? Pode passar. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Meus irmãos, Atos 2:42, observe o seguinte, pode passar, eu vou correr aqui um pouquinho. Diz lá, olhe as características da igreja que crescia. Nós estamos falando aqui, sempre lembra os irmãos, nós estamos falando aqui de evangelização, de assistência no tempo do breve. Meus irmãos, Deus vai trazer muitas pessoas para que nós as abracemos e cuidemos delas. Amém? E as nossas igrejas têm que estar preparadas para isso. Mas como é que eu me preparo? Como é que eu presto esse serviço a esse meu Senhor e Salvador? Dessa forma aqui, ó. Como é que a igreja fiel, lá no início, ela fazia, ó? Ela percebia, isso está em Atos 2:42. Eu só coloquei aqui os principais pontos dos versículos que seguem ali, ó. Perseveravam na doutrina. Então é uma igreja doutrinada. EBD, participa, está ativo, conhece. Quando falamos de EBD, falamos de conhecimento da palavra. Não é aquilo que... Não, é você e sua família. E é uma coisa linda que Deus tem nos dado, diga-te de passagem, essa dinâmica que a escola bíblica tem nos dado, né? De ter a pergunta para as crianças, pais sentando com os filhos para estudar a palavra durante a semana. Os irmãos têm que aproveitar isso, né? Isso é uma grande riqueza. Ó, é luta, persevera para ser doutrinado pelo Espírito Santo. Em cada casa havia temor. Meus irmãos, hoje nós precisamos de que o nosso povo entenda que essa obra ela é muito séria e que nós precisamos andar no temor do Senhor. O temor é o grande sinal da igreja fiel. É uma igreja que teme ao Senhor, consulta o Senhor, anda no caminho do Senhor. Os sinais e maravilhas começam a acontecer entre os apóstolos. Tudo é comum, ou seja, o corpo caminha junto, como nós estamos aqui. É a grande doutrina da igreja como corpo, ter tudo em comum, unânimes. Isso é importante. Mas nós estamos aqui reunidos porque teve a ideia de alguém, ou foi a sugestão do fulano. Meus irmãos, lembra que eu falei para os irmãos? Essa obra tem um dono. E nós somos unânimes, porque o cabeça é Cristo. Consulta o Senhor, orienta, vem o dom espiritual, a gente obedece o dom e segue. Não tem o patrão aqui, não. Nós somos todos unânimes, porque o Espírito Santo nos dá essa unidade. Amém? Unânimes, temos alegria e simplicidade, somos um povo simples. E haja vista aqui, não precisamos falar muito de alegria, porque é só ver hoje a face, a alegria dos irmãos estarem no Manaim. Somos um povo liberto, um povo alegre. É a característica da igreja. Louvando a Deus e caindo na graça. E olha o que acontecia com todos esses elementos. Todo dia Deus operava o quê? Salvação. Agora a igreja ela tem que ser a igreja que você está lá com o seu pastor, ela tem que reunir essas qualidades. Você tem que olhar para a sua casa e para a sua igreja e para seu grupo de assistência e ver essas qualidades. Porque assim como Deus investiu, vejam bem, pode passar. Assim como Deus investiu, meus irmãos, na igreja primitiva, que foi o derramado do Espírito Santo, hoje Deus está investindo na igreja dos últimos dias.
porque é a igreja do arrebatamento. Então as características elas são semelhantes. Deus olha para a noiva e diz assim: essa é minha esposa fiel. E aí, meus irmãos, indo para o final aqui rapidamente. Não, volta. A igreja fiel, ela tem governo. Ministério não é pastor A, B ou C. É o ministério do Espírito. Ela tem o grupo de assistência, que é o corpo. E ela hoje participa de uma coisa que nós temos que valorizar mais no nosso meio, que é o culto profético. Por que o culto pode passar? E aqui vamos encerrando. Aqui, meus irmãos, me permitam 2 minutinhos. Nós precisamos valorizar, meus irmãos, aquilo que é o profético. Se eu ando em comunhão com o Senhor, se eu sou batizado com o Espírito Santo, aqui eu lanço uma pergunta para os irmãos: há quanto tempo você não entrega um dom espiritual na sua igreja, lá no culto profético, e que você, depois do culto, foi lá e disse assim: aquela pessoa Deus salvou por aquele dom que Deus me deu? Meus irmãos, é disso que nós estamos falando. Porque se nós... Lembram que a Bíblia diz lá em Coríntios que um tem salmo, outro tem doutrina, tudo se faz para edificação. E se entra algum indouto, infiel no meio de nós, e vê toda essa movimentação do Espírito, um tem salmo, outro tem doutrina, quando ele vê, ele se levanta e diz assim, proclama publicamente: Deus está entre vós. Então, meus irmãos, isso é culto profético. O culto profético, ele não é um mecanismo ou uma mecânica imposta pelo presbitério ou uma rotina da Igreja Cristã Maranata, não. O culto profético, vejam, eu até anotei aqui, ó. O culto profético, ele apresenta, vejam bem, ó, o que é o culto profético? Ele apresenta ao mundo, é o papel da igreja fiel, apresentar ao mundo através de um culto que é profético. É um culto onde se consulta o Senhor, é um culto onde você tem governo, onde você tem doutrina, onde você consulta o Senhor os dons, onde você tem dons espirituais maduros que identificam a pessoa no meio da multidão, onde Deus fala com a pessoa se converte. Vejam, Daniel depois vai falar de testemunhos que nós temos vivido nos jovens, que os irmãos no meio da rua disseram assim: venha cá, olha, o Senhor me mostrou isso acerca de você. E a pessoa começa a se quebrantar e ali ela confessa: o Senhor é o Deus dessa obra. Porque as pessoas, meus irmãos, elas não querem mais, vejam o que eu falei agora há pouco, de conversa fiada. As televisões estão cheias de programas religiosos. Se os irmãos pararem para observar, muitas vezes é lamentável o que se ouve ali. As pessoas estão ouvindo isso direto. O que vai fazer uma pessoa se converter, se não a ação poderosa de uma igreja e Deus batizar ela com o Espírito Santo através de uma operação poderosa de Deus ali? E quem vai levar isso, meus irmãos? Nós. Deus quer nos levar a essa experiência e nós vamos nesse ponto. Vejam o que aconteceu lá, né? Volta. Simão Pedro subiu, puxou a rede, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, a rede não se rompeu. A igreja está preparada para a grande evangelização. A igreja agora, Jesus estava ressurreto, disse assim: pode lançar a rede agora, e vocês vão pescar. E esses 153 grandes peixes, eu enfatizei esse texto aqui pelo seguinte, porque é o trabalho de um grupo de assistência. É você visitar fulano, visitar Beltrano, abraçar a família A, abraçar a família B. O grupo de assistência funcionar em prol do crescimento. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, meus irmãos, sobre o funcionamento de grupo de assistência, mas nós vamos estimular com essa palavra aqui os irmãos e os pastores a nós começarmos a olhar isso, porque a nossa responsabilidade é muito grande como igreja. A sair pelos bairros, a sair pelos caminhos, a sair pelos valados, porque o tempo está chegando. E Deus vai operar. Mas a gente vai sair como qualquer um? Não. Nós vamos sair na companhia do Espírito Santo. E Deus vai operar sinais maravilhosos.
Disse Jesus: vinde, jantai. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és? Sabendo que era o Senhor. O que aconteceu, meus irmãos? Quando eles lançaram a rede e puxaram 153, um olhou para o outro, a rede não se rompeu, eles não tinham pegado nada, mas passaram a pegar naquela noite. Um olhou para o outro e disse assim: era Jesus, mas não era mais Jesus de carne e osso, era Jesus vivo e revelado, é o Senhor que está conosco. Meus irmãos, nós encerramos aqui dizendo para os irmãos o seguinte: Deus quer operar grandes coisas através da evangelização. E Ele vai operar de forma que você vai chegar na sua família, no seu grupo, na sua casa, lá na sua igreja, assim: o Senhor está operando, nós vimos o Senhor. Vamos ficar em pé e vamos passar o último slide aqui que diz assim, ó: assim pois, comigo, assim pois as igrejas em toda a Judeia, Galileia, Samaria tinham e eram edificadas e se andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Meus irmãos, essa é a promessa. As igrejas vão crescer muito, louvado seja o Senhor. E aqui Deus está levantando nessa tarde um povo valente, cheio do Espírito Santo, para sair, assistir e converter muitos ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Bendito és tu, Senhor. Ainda há tempo, Jesus Cristo não voltou. Ainda há tempo do seu sono despertar. Porta e ela se abrirá.
Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos glorificar o nome do Senhor, porque as nossas candeias estão cheias. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós vamos cantar mais um corinho? Dá para cantar mais um? Cante não. Cantar mais um louvor? Amém. Não, olha só, vai dar tempo, não vai dar tempo. Vamos encerrar. Amém? Olha só, irmãos, nós vamos orar aqui, entregando esse período. Amém? Depois nós vamos passar algumas orientações para o restante desse dia. Nosso Pai recebe diante do altar esse período. Concede a tua bênção, oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Irmãos, agora os pais vão se deslocar, né, pelo intervalo do café. Nós precisaremos estar aqui às 16h20, porque a próxima aula será 16h30. Só que neste intervalo, eu vou pedir aos irmãos aqui, que estão sentados aqui na frente, que deem lugar para as crianças, certo? No próximo intervalo, não é agora na vinda, mas um pouco mais na frente, na próxima aula, os irmãos já estejam preparados para que aqui na frente as crianças vão sentar. Mas agora os irmãos vão fazer o seguinte: vão para o café, vão pegar os seus filhos lá em cima, amém? Vão tomar café junto com eles. Depois os irmãos vão retornar, vão continuar sentados aqui, mas as crianças vão ficar lá em cima. E eles vão ter uma oficina lá, que é a oficina da Orquestra Júnior, certo? Quando terminar a próxima aula, aí sim nós vamos pedir para os irmãos sentarem um pouco mais atrás, porque as crianças vão estar aqui para louvar o nome do Senhor. Amém? A paz de Senhor Jesus.